Começa aqui o apóstolo no livro, no capítulo 3, dizendo assim: crescer na graça é conhecer mais a respeito de quem somos, da nossa posição espiritual em Cristo Jesus. E vem tratando e falando sobre o caminho que nós precisamos fazer para crescer na graça de Deus. Eu vou mais longe ainda dizendo para você, o Filho de Deus nesta terra, ele precisa entender alguma coisa, sabe, que a religiosidade nunca vai explicar, não vai revelar, só a graça de Deus vai revelar. Para você ter uma ideia, a religiosidade, ela só confunde as pessoas. Por isso nós somos 2/3 de salvos, 1/3 de perdidos, então nós somos a maioria e nós temos muita gente aí precisando ter os olhos do coração iluminados. Nós precisamos crescer cada vez mais rápido na graça de Deus. E aí o apóstolo nos traz aqui, do último parágrafo, depois que ele diz, olha, estávamos mortos e a graça nos ressuscitou, nos dando vida, fez-nos assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Olha, temos algumas pessoas aqui reclamando, né, porque não estamos ao vivo, eu não tenho nem como responder agora, depois do culto eu vou responder a essas pessoas que nós tivemos esse imprevisto. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Guarde essa palavra, ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui a gente dá uma pausa e entra com um texto lá de João capítulo 3, vocês vão ver comigo alguns versículos, começa a partir do versículo 1, Jesus sendo citado esse acontecimento, né, pelo apóstolo João, dizendo, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, você vê, o que você vê hoje? O evangelho, ou o cristianismo humano, ele é um modismo. Hoje você olha uma pessoa com um comportamento totalmente equivocado, antibíblico, e dizendo, não, porque Deus é maravilhoso, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, testemunhando como se fossem pessoas realmente, sabe, debaixo de uma visão e de um crescimento, e só o que eles identificam e sabem das coisas que Deus faz, até às vezes reconhecem, mas eles não se submetem, eles não vivem a verdade bíblica, não vivem a verdade de Deus. Era o que acontecia aqui. A isto respondeu Jesus, em verdade, eu gosto porque no Evangelho de João, Jesus fala que não é um evangelho, mas na verdade um livro histórico, né? A sociedade bíblica que chama de Evangelho Sol da Graça, mas aqui nesse livro histórico de João, Jesus repete, ele dobra e fala, em verdade, em verdade. 28 vezes, Jesus fala em verdade, em verdade. 56 vezes, nesses livros históricos, Jesus fala em verdade. E no livro de João, ele fala dobrado, ele fala em verdade, em verdade. É uma reafirmação. Sabe, ele está dizendo, ó, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com devida vênia ao Espírito Santo, Jesus aqui não poderia ainda usar esta palavra, porque eles iriam entender menos ainda, mas isso aqui eu poderia dizer, se alguém não ressuscitar da morte espiritual. Entende? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Isso aqui causou uma loucura tão grande que foi criado um evangelho segundo Allan Kardec, onde ele diz que a reencarnação é uma questão de justiça. Não entendeu nada do que Jesus estava explicando aqui. Pode, porventura, voltar ao ventre materno? Está perguntando Nicodemos, né? E nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, novamente.
em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, a água é a palavra. O Espírito, amados, é a revelação. É a graça de Deus. É entender a ressurreição. É entender a nossa nova vida. Ele disse, olha, não pode entrar no reino de Deus. E esse ponto aqui, as pessoas muitas vezes pensam que quando ele diz não pode entrar no reino de Deus, está falando do dia que for para o céu. Olha, cuidado, porque senão não vai para o céu. Jesus não estava tratando exatamente disso aqui não, porque se você for lá na frente, ele vai dizer assim, olha, volta lá no 3. É isso mesmo. Como é que ele termina? Não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. É para você ver o reino de Deus e acessar o reino de Deus aqui nesta vida. Jesus está tratando com Nicodemos, não é do arrebatamento da igreja, não é de ir para o céu, não é aquela pressa do mundo, sabe, Jesus, que não conhece e não cresce na graça de Deus, vive numa insegurança tremenda, como eu sempre digo aqui, que eu antigamente ia à igreja para ser salvo, agora eu venho à igreja porque eu sou salvo. São frases que vocês vão me ouvir repetir muitas vezes, porque é a minha história. Sabe, isso aí é resultado de um crescimento na graça de Deus. Aí ele diz, olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, crescer na graça de Deus começa a te dar condições de entender isso, de separar isso. Eu sei hoje o que é carne e o que é Espírito, eu sei. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele vê, ele percebe, como se fosse o vento, é o invisível mais real, amados. Eu gosto porque Jesus dá aqui faz uma certa chacota com ele, diz assim, olha, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Irmão, as coisas de Deus não são para a sabedoria humana. Paulo fala aos Coríntios, ele diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não são lógicas humanas, diga, não é lógica humana. Diga, não é mágica também, é milagre. Em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Porque Jesus, o Cristo da carne, ele estava ali vivendo o ministério dele na terra, humano. Por isso que ele tratava por parábolas, por isso que ele falava de forma espiritual, que só seria entendido pelos espirituais, era uma coisa natural, é o que ele estava dizendo ali. Você é humano, você é natural, você está com as suas bases focadas na carne, você não vai acessar isso. E ele diz, não me crede se vos falar desse celestial. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Quer dizer que Jesus ali já mostrava o que? A deidade de Cristo, que depois é um outro ponto que nós vamos estudar. Mas o que eu preciso que você entenda aqui, é como eu tenho dito aqui, quando alguém perguntar, de onde você veio? Porque o Rio de Janeiro está cheio de pessoas de outros estados, a verdade é essa. Eu mesmo sou nascido em Durandé, Minas Gerais. Então, antigamente me perguntavam, de onde você veio? Eu dizia, vim lá da zona da mata, do sertão de Minas, de Durandé, ninguém conhece. Hoje não, hoje eu digo, eu vim do céu. Eu nasci em Durandé, em Manhumirim, mas eu vim do céu. Então isso tudo é crescimento, isso tudo é nós entendermos esses mistérios. E a gente pode voltar aqui na página ainda 28, quando o apóstolo Miguel Ângelo usa Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, a gente pode também ler Efésios do 1 ao 3, para entender um pouco mais ainda sobre isso. Ele diz assim, ele vos deu vida.
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer que nós, apesar de sermos predestinados, de termos um espírito separado por Deus, desde antes da fundação do mundo, para ouvir, crer, confessar, receber a palavra, e Deus se materializar hoje, nos dias de hoje, através da nossa vida aqui. Paulo disse, Cristo vive em mim. Nós, enquanto não somos cortados pela graça de Deus, não recebemos a graça de Deus, nós andamos como os demais filhos da ira. E o interessante, esse versículo aqui é muito importante, o capítulo 2, do versículo 1 ao 3, porque ele diz assim, olha, segundo o príncipe, que o mesmo Espírito, então apesar de nós termos o Espírito de Deus preparado para um dia ser manifestado nesta terra, existe um outro Espírito que na carne ele domina. E nós andávamos nesse Espírito. Ele diz assim, olha, esse Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Quer dizer que as inclinações da nossa carne não mudam. Elas são as mesmas. E quem atua nas inclinações da nossa carne é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele nunca vai parar de atuar nas inclinações da carne. Não estou dizendo aqui que um filho de Deus bicho, pode ser endemoniado e tal. Não, isso é outro estudo e não, claro que não. O inimigo não tem esse poder. Não existe mais. Isso agora 99% do que você vê por aí são problemas emocionais. Como psicanalista clínico, eu posso garantir isso para você. Entende? E claro, abrem uma brecha enorme para que o espírito que atua nos filhos da desobediência faça um estrago. Agora, ficar possuído pelo demônio e tal, isso aí é coisa de filme, é sensacionalismo, isso aí é de mercenários. Na Cristo Vive não tem lugar para isso, não. Se alguém ensinar isso é porque não cresceu na graça. E aqui nós temos que entender, olha, seguir as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, que natureza é essa? A natureza carnal, porque a nossa natureza espiritual nunca foi. Mas a natureza carnal, nós éramos filhos da ira, como também os demais. E aí eu volto para Nicodemos, quando Jesus disse para ele, necessário vos é nascer de novo. Jesus diz assim, se alguém não receber o reino de Deus, assim como uma criança, você lembra quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas e tal, dos tais é o reino dos céus, e aí as pessoas ficam perdidonas, achando que Jesus está dizendo que a igreja tem que ficar cheia de criança, tem igreja até que é ministério, que só prega para criança. Eu conheci uma igreja aí, não vou nem dizer o lugar para ninguém fazer ligação, que tinha, não sei, 700 crianças, não tinha quase, eles, sabe, aí davam merendinha e chamavam, faziam um trabalho só com criança, porque Jesus falou, deixai vir a mim o reino do céu, deixai vir a mim os pequeninos, que é dos tais é o reino dos céus. Jesus estava dizendo, amados, que todos nós, quando começamos, por que você estava como morto? O que acontece morto? O que acontece com uma pessoa, por exemplo, vou até antes da morte, vou numa pessoa, por exemplo, que fica às vezes numa cadeira de rodas. Nosso apóstolo sabe o que é isso. Ficou anos sobre uma cadeira de rodas, depois volta a andar. O que ela precisa fazer? Ela precisa praticamente reaprender a andar. Nós, no concílio em espírito, uma bênção. Depois, por causa do pecado, estávamos com esta nossa função espiritual sem ação, ela estava parada. E agora? Agora nós despertamos, nós nascemos de novo, nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Nós temos que reaprender o nosso espírito, e por estar numa terra que vai sempre nos puxar para a cadeira de rodas, que vai sempre nos puxar para a debilidade da carne, nós precisamos exercitar isso e fazer exercícios diários e contínuos. E é uma superação, porque nós estamos aqui nesta terra, mas nós não somos desta terra. A nossa realidade é outra. Então, é por isso que você precisa crescer, por isso que você precisa começar como se fosse uma criança, estar sempre aberto, sempre receptivo. Ninguém na obra de Deus pode se achar o bambambam, irmãos. Essa é a maior queda de um pregador. Quando começa a pensar, eu sei de tudo, eu sou tudo, eu posso tudo. Se eu pensasse isso, eu sequer estaria
hoje cedo já dando uma olhada, dando uma releitura no livro, aí ouvi Deus sobre essa passagem para segurar hoje e dar um lastro ainda mais profundo a essa importância. Então, por que nós precisamos crescer na graça? Porque todos recomeçamos. No Espírito, para essa nossa aventura aqui na terra, nós recomeçamos, e nossa carne, que não se converte, está sempre contra nós. Então, nós precisamos o quê? Alimentar o Espírito. Eu sempre digo, quem você alimentar mais, vai aparecer mais. Você tem carne e Espírito. Se você alimenta a carne, só dá carne. E a carne, eu tenho dito aqui, amados, nunca acerta. Mas o Espírito nunca erra. Que bom que você está aqui alimentando o teu espírito. Você está abastecendo, você está alimentando. Nós precisamos então desse crescimento. E aí o nosso apóstolo vai elencando aqui, depois na página 30, ele diz, olha, primeiro então nós precisamos entender que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Depois nós precisamos entender, aqui na página 30, ele fala dessa unidade perfeita no Espírito, que nós temos então, por causa desse texto de Efésios, ele nos fez sentar em lugares celestiais, nós estamos com Cristo. Isso é crescimento, o mundo não conhece isso, o mundo evangélico, a maioria não conhece isso, amados. Vive com medo de perder a salvação. Depois ele no segundo, número 12, diz, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz isso. E ele diz, olha, todos que confessamos Jesus, saímos do império das trevas e passamos para o seu reino. Uma vez libertos, nunca mais voltaremos ao império das trevas. Uma vez em Deus para sempre. Uma vez salvos, salvos para sempre. Então, este texto nos dá uma segurança muito forte, que é a segurança da salvação, a segurança que o povo aí fora não tem. Essa segurança que eu digo para você, que antes eu ia à igreja para ser salvo, agora eu venho à igreja porque eu sou salvo. E eu entendo, então, hoje, isso gera em mim segurança e responsabilidade. Diga comigo, segurança e responsabilidade igual autoridade. Porque já viu a pessoa que se sente segura, mas é irresponsável? É como eu disse agora, a maior derrota de um pregador, porque pregar a palavra e viver a palavra, isso vai gerando em nós uma segurança muito grande, claro. Eu tenho que passar para você, eu tenho que viver, e eu vou te falar, eu me sinto seguro, tranquilo, sem temor do mal. Minha vida não é um mar de rosas, é dia a dia, day by day, é um gigante por dia, é perseverando, é avançando, é crendo em Deus, é acreditando que Deus está no controle, glorificando a Deus em todos os momentos, e pronto. Sabendo que eu estou vivo, eu mereci estar vivo, e eu tenho um grande desafio, que é mostrar Cristo a este mundo. É a minha prioridade. Buscando o reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quantas situações se levantam à minha frente às vezes, e sabe, eu vejo, Senhor, mas isso é para me envergonhar e tal, e aí vem uma palavra do Espírito. Não, estou me provando para você. Olhe para ali, você vai me ver nessa situação. Segura a tua onda. Eu ouço muito, assim como se fosse da minha mente mesmo, Deus falando comigo na minha linguagem, que eu gosto de conversar com Deus. Eu ouço muito assim, segura a tua onda, Danielzinho. Segura. Fica na tua, garoto. Eu estou no controle. Não temas. 365 vezes a Bíblia fala não temas. Mas o povo de Deus vive temeroso, porque não entende essas coisas. E o maior medo que o povo de Deus tem por aí é de perder a salvação. E alguns, quando então conhecem a graça de Deus e aí perdem esse medo, esquecem da responsabilidade que é ser um salvo nesta terra. Porque eu digo sempre, ser filho de Deus nesta terra é obra dele. Você já é, e Deus decidiu isso antes da fundação do mundo. Agora, viver como filho de Deus nesta terra é obra nossa. Precisa de Efésios 2:10. Preparou boas obras para nós andarmos nelas desde antes da fundação do mundo, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Agora, essas obras estão preparadas, e ele diz, boas obras preparadas para andarmos. As pessoas não andam nas boas obras. Sabe, 1 Coríntios 9:27, Paulo diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É entender essas questões, é a segurança com a responsabilidade. Porque a nossa carne vai sempre nos tentar, a nossa carne vai sempre ver as coisas com um relativismo humano, terreno, animal e demoníaco, como diz a palavra. Não a sabedoria de Deus, não as coisas que vêm do alto. Como diz o apóstolo Tiago, aqui na página 31, ele diz: Jesus nos aperfeiçoou para sempre, oferecendo-se em nosso lugar como oferta perfeita e única. Hebreus 10, 14. Pois no 4 ele diz: ele nos regenerou e nos deu incorruptibilidade. Tudo isso no Espírito, amados. E aí isso vai gerando uma segurança, mas também uma responsabilidade de você saber que você tem que crescer, precisa crescer. É ser como criança na hora de receber a palavra, mas viver como adulto na hora de aplicar a palavra. Sempre com uma criança, sempre aberto, sempre sabendo que precisa crescer mais, sentindo uma criança perante aquilo que a palavra está dizendo para você, e dizendo: olha, eu preciso de mais. Quantas pessoas não estão aqui conosco nesse momento porque acham que já sabem de tudo, irmãos? Poderiam estar e não estão. Desculpe, não tenho nada a ver com elas, eu tenho a ver com você. Eu tenho a ver com aqueles que não podem estar, mas acessam os nossos canais e ouvem as mensagens da escola de capacitação. Quantas vezes a Dorinha, o Manu, nosso pastor Manuel Teixeira, não podem estar conosco aqui, a pastora Dorinha. Ela vinha no carro dizendo agora comigo: bispo, mas eu sempre estou acessando. Às vezes, dificuldades, claro, da idade. Pastor Manuel, 92, né? 92 anos, não abre mão da vida espiritual. E quando não estão aqui, estão ligados pela internet. Nós temos muitas pessoas ligadas conosco. Um abraço carinhoso, nossos pastores de Pouso Alegre, todo o corpo ministerial, Santa Cruz do Capibaribe, São Borja, Porto Alegre, Londrina, viu? Nossa amada Nerli, lá de Mato Grosso do Sul. Glória a Deus, pastor Paulo, lá de Serra, Espírito Santo, muitas pessoas ligadas conosco. Glória a Deus pela vida de cada um, que já se liga à escola de capacitação e crescimento espiritual. É com você o meu papo, é com você o meu assunto. Vamos ser crianças ao receber a palavra e vamos ser adultos ao praticá-la. Segurança e depois agir com responsabilidade. Não é para receber como criança e continuar agindo como criança. É para receber e crescer. Você já viu como uma criança anda? A criança, por quê? Porque ela tem que estar aberta. A criança é uma esponja. Você já viu como uma criança está atenta? Uma criança, até os seus 9 anos de idade, por aí, 10, 11, até 11 anos, então, da pré-adolescência, ela está muito conectada. Você tem que ter até cuidado com o que você faz perto dela. Jesus quer que nós nos acheguemos a Ele assim, com essa sede, com essa abertura, com essa necessidade, com essa fome da palavra. E quando a gente recebe, que a gente viva como um adulto, com responsabilidade. Segurança mais responsabilidade gera autoridade. Agora, segurança com irresponsabilidade, irmãos, é só tragédia, é só vergonha, é só sofrimento. Que está cheio de gente aí que tem um relance de graça de Deus e aí começa a viver com libertinagem. Lamento. Ou é ímpio, ou é alguém que vai sofrer amargamente neste mundo. Madeira, palha e feno. Ser filho de Deus nesta terra. Muito tempo eu não falo essa frase, né? Vou até repetir. Diga comigo: ser filho de Deus nesta terra é obra dele. Viver como filho de Deus nesta terra é obra nossa. É dizer não para o mundo, irmãos. Ser filho de Deus nesta terra, poderia colocar vários textos. Efésios 2, 8 a 10, Romanos 8, do 28 ao 39. Nós somos filhos de Deus, está tudo resolvido. Romanos capítulo 8 todinho, né? E viver como filho de Deus nessa terra. Eu resumiria, faria uma síntese só com Salmos, primeiro, versículo 1 a 3. Tem que dizer não para o mundo. Tem que meditar na palavra. Tem que dizer sim a mais para Deus, sempre.
Então ele diz, olha, pelo seu ato redentor, tornamo-nos como ele é, em espírito. Depois no 6 ele diz, ele nos guarda de tropeços e nos apresenta imaculados diante do trono. Está aqui na página 32. Na página 32 ele diz, na 33, em Jesus vivemos com consciência boa. Tudo isso nós vamos estudar juntos, amados. Passo a passo. Que bom, tomara que você consiga vir, né, aos próximos cultos, ou que se alguém não conseguir, que consiga acessar pela internet e ter a continuidade. Em Jesus vivemos com consciência boa. Cristo nos fez assentar com Ele e ninguém poderá nos separar do seu amor. Ele libertou da escravidão todos os filhos de Deus. Jesus guarda o nosso depósito até o dia final, aqui no 10. 11, estou na página 36, ele diz, ele afirma que quem crê não perece, tem a vida eterna. 12, o caminho da graça é para os eleitos. 13, Deus nos carrega nos braços, como faz um pai com seu filho. Jesus é o bom pastor e nos dá vida eterna. Olha, muita coisa. O 15, Jesus nos dá certeza e segurança de que Ele está em nós até o fim. No 16, nossa vida está oculta com Cristo em Deus. 17, quem nasceu de Deus não pode viver em pecado. E tem muita coisa para nós falarmos nesses pontos aqui, amados. O Filho de Deus foi selado para o dia da redenção. O nome dos eleitos jamais será apagado do livro da vida. E aqui no 19, item 19, está na página 41, o nosso apóstolo, tem o 20, na página 42, ele diz, Cristo nos libertou, Ele nos quer vivendo livres. Na página 42, então ele encerra depois na 43 com 2 parágrafos, e vamos depois para o novo capítulo 4, que será o que é crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ainda, talvez ficar mais uns 2 ou 3 cultos aqui nesses tópicos. Vamos crescer na graça de Deus. Amém? Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Graças a Deus. Deus maravilhoso, Deus soberano. Obrigado, Jesus, por esta manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado por cada filho teu, Senhor, Deus, que entende essa necessidade de crescer na tua graça. O crescimento dói. O crescimento dói. A máxima da psicanálise chega a dizer que não há maior dor que a dor do existir. Eu sei, Senhor, que esta manhã algumas pessoas estão aqui, Deus, neste santuário, outras me acompanham pela internet, enfrentando desafios tremendos, desafios que este mundo nos impõe todos os dias. Dia a dia. O Senhor chegou a dizer, basta cada dia o seu mal. E eu quero, Senhor, agora, Pai, neste momento, intercedendo também pela minha vida, pela minha casa, por tudo aquilo que Tu tens colocado para que eu possa cuidar nesta terra, mas também interceder pela vida de cada um, Senhor. Cada um, Deus, cada filho Teu, cada um de nós, Senhor, cada um sabe essa ansiedade da carne que nos assedia, que nos cerca, que nos envolve, nos faz às vezes fazer tantas coisas que são infrutíferas, são desnecessárias. E muitas vezes nos deixam até frustrados, Senhor. Talvez pessoas nos acompanhando pela internet, talvez alguém que tenha pensado até em suicídio esta semana. Filho Teu, Senhor, que cada um possa entender essa necessidade de crescer mesmo. Ressuscitou, já conheceu, já ouviu, já manifestou o Espírito. Agora não há mais lugar para ficar dando lugar à carne. Precisa crescer, precisa criar músculos espirituais. Precisa nascer de novo, de verdade. Alimentar o Espírito com a palavra. Viver a Tua graça. Ah, Senhor, eu oro como o apóstolo Paulo, em Efésios 1:18, para que sejam iluminados os olhos do coração, iluminados
os olhos do coração. Que seja ativada a mente de Cristo. Neste momento, Senhor, eu quero declarar sinais, prodígios e maravilhas, grandes milagres, Pai, na vida daqueles que já estão buscando esse crescimento na Tua graça, estão entendendo esta importância, este valor. Dá sinais, Senhor, dá sinais para nós seguirmos, Pai, e para que o mundo veja, entenda e considere que a Tua mão fez isso. Todos vão ter que se dobrar, e como diz Atos 13:41, repetindo a palavra profética, ficarão maravilhados, ficarão assustados, ficarão perplexos com as Tuas maravilhas em nossas vidas, Pai. Assim eu oro com gratidão a Ti nesta manhã. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente. Eternamente, Pai. Naqueles que recebem a palavra como meninos, como crianças que nasceram de novo, mas vivem a palavra como adultos espirituais, como alguém que está crescendo dia a dia e sabe a responsabilidade que a graça de Deus nos traz. E o povo da sabedoria, diga amém, 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 graças a Deus. Apostilas na terça-feira, vamos acompanhar diretamente do livro, tá? Então, o livro é um preço simbólico, você pela internet também pode fazer esse pedido pela nossa livraria, e vamos, sabe, ter o livro em mãos, você com a sua caneta Bic pode ir fazendo anotações no livro, conforme eu faço, tá bem? Afinal, deixa eu te lembrar, você está na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. São as novidades, né, deste ano. Então, algumas pessoas que talvez não estiveram nas 2 primeiras aulas ou não se conectaram, estão sabendo a partir de hoje. E você pela internet, você vai poder receber o seu certificado de participação virtual da Escola de Capacitação. Olha que lindo, eu tenho certeza que alguns eu já sei que vão receber. O presbítero Luciano está sempre ligado conosco, nossos irmãos pastores, lá do Corpo Ministerial de Pouso Alegre, Porto Alegre, Santa Cruz do Capibaribe, Londrina, muitas pessoas, nossa Nerli, que inclusive está semeando, né, às terças-feiras, vão receber, vocês que colocaram a mão no arado, não olhem para trás, hein? Nossa irmã Aracassi, a Bia, né? Bia, um beijo, Bia, está sempre ligada conosco, vai receber também o certificado no final do ano. Olha, nomes que já estão na minha mente, veja como está lindo, hein? Esse movimento. Sandra, que já me recebeu aqui, né? Quando eu cheguei há quase 21 anos, era você que estava aqui com mais 5. Eram 6, né? No segundo culto só tinham 3, média 5, passei raspando. Mas graças a Deus que a Bispa Sandra, né, é uma dessas que estava aqui. Amém. Queria que você falasse rapidamente, assim, alguma coisa que Deus coloca no seu coração sobre o culto. Amém. Sobre a importância desse encontro também na sua vida. Amém. Verdadeiramente, o Bispo Daniel tem sido usado na Escola de Capacitação para esmiuçar, né, todo o conhecimento, toda a palavra de sabedoria para a nossa vida. E isso tem nos dado assim, muito crescimento mediante aquilo que a nossa posição em Cristo, né, quem nós somos. E o Senhor nos dá a direção, trazendo resposta para a nossa vida. A gente não está aqui nesse mundo, como o Bispo fala, de qualquer maneira, né? Nós estamos aqui com um propósito, estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor para que, através das nossas vidas, nós possamos também ser exemplos, né, para as pessoas que precisam ouvir a respeito da graça do Senhor, saber que nós não vivemos mais acorrentados, né? Nós somos livres, né? Que nós conhecemos uma palavra que nos dá vida, que nos dá vitória, e que a cada dia que passa nós somos conduzidos em triunfo e temos um chamado nessa terra que é crescer, voar alto, sermos águia, né? Voarmos alto, que é o chamado que o Senhor tem para a nossa vida nesse ministério. Amém. É para crescer. Para crescer. O chamado é para crescer. É para crescer. O culto é a Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. E com certeza a Bispa Sandra é hoje uma das grandes colunas também. Amém. Não só como selo desse apostolado que está sobre a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, mas também no culto da Escola de Capacitação.